Já pegou teu mate? Já pegou teu chimarrão? Hoje o vídeo é sobre erva mate, sobre o chimarrão. Acredita-se que o mate, a erva mate, tem os mesmos efeitos do café, que traz os mesmos benefícios que o chá e que gere o mesmo prazer que o chocolate. Mas até que ponto será que isso é verdade? Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre a erva mate ou o chimarrão. Quanto beber, para que serve, quais os benefícios, quem não deve tomar, como usá-lo de forma inteligente para maximizar seus benefícios e reduzir os contras. E a chave aqui tá na forma de tomar ele de uma maneira inteligente. Então, pega teu chimarrão, já se acomoda, porque o vídeo hoje é para quem gosta de tererê, de erva mate e de chimarrão. A Ilex paraguaiensis, mais conhecida como a erva mate, ela é uma planta nativa aqui da América do Sul e particularmente das regiões subtropicais do Brasil, Argentina, no Paraguai, no Uruguai. E essa planta tem uma longa história de uso, tanto lá pelos povos indígenas dessa região, quanto pelos colonizadores europeus. Os indígenas Guarani Tupi foram os primeiros a cultivar a Ilex paraguaiense. E eles consumiam a erva mate principalmente como bebida. Mas você sabia também que eles utilizavam em rituais religiosos e medicinais? Para eles, essa erva era mais que uma planta. Ela era considerada uma planta sagrada, um presente dos deuses, e fornecia não só nutrição, mas dava para eles força e vitalidade. E com a chegada dos colonizadores europeus aqui no Brasil, especialmente os espanhóis e os portugueses, a erva mate, ela muito rápido, ela se tornou muito popular, sendo integrada à cultura local. E os jesuítas, para dar um exemplo, eles desempenharam um papel muito significativo na expansão do cultivo dessa maravilha durante o século XVII, principalmente nas missões jesuítas no Paraguai, na Argentina, aqui no sul do Brasil. E a partir do século XIX, com o aumento da demanda, muito consumo, começaram a surgir grandes plantações de erva mate. Então a planta passou a ter uma importância muito séria e economicamente considerável na região. E hoje a erva mate ela é cultivada em larga escala e ela é conhecida em todo o mundo, principalmente pelo uso na preparação do chimarrão e do tererê, que são bebidas tradicionais daqui do sul da América do Sul. E já me conta aqui dos comentários, você prefere tomar chimarrão, gosta de chimarrão, já experimentou o chimarrão ou prefere a erva mate no tererê? Escreve aqui nos comentários qual que você mais gosta. Eu, como uma gaúcha tradicional, eu gosto muito de tomar meu chimarrão, mas também adoro um tererê. E já aproveitando a parada, vou te convidar para se inscrever aqui no canal. De segunda a sexta, às 13 horas, e sábado e domingo, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo, fresquinho para você sobre saúde, sobre como ter uma saúde fantástica, sempre indo mais à natureza e menos à farmácia, que é o propósito aqui do canal. E já me conta também da onde você está me assistindo. É gaúcho como eu ou mora aqui em Itajaí, Santa Catarina, é meu vizinho aqui de estado, de cidade? De que parte do mundo você me assiste? Fala aqui nos comentários que depois com certeza eu vou te dar um olá. Voltando para nossa erva mate, a questão aqui é como o consumo de chimarrão ele se expandiu muito rápido e em menos de um século já era raro encontrar colonos espanhóis que não consumissem, que não se renderam ao chimarrão. Mas qual é a utilidade de tomar chimarrão? Por que tantas pessoas tomam chimarrão? Qual é o benefício? E agora a gente vai ver um dos mais importantes. Mas não é a única razão pelo qual ele é consumido hoje. É o fato de que ele é riquíssimo em antioxidantes, especialmente rico
numa substância cafeína. Tanto o chá, o mate, a erva, quanto o café, eles têm cafeína, teobromina, que são dois compostos que são muito conhecidos pelos efeitos estimulantes que ele tem. E a erva mate possui outros antioxidantes que vão oferecer vários benefícios adicionais para o nosso corpo. E sabia que um deles está nas saponinas. As saponinas que conferem esse sabor peculiar para o chimarrão. E as saponinas que são potentes anti-inflamatórios, então elas vão influenciar muito positivamente o nosso sistema imunológico e também vai ajudar, sabe o que? Na redução do colesterol. E claro que é importante a gente ser realista. Consumir chimarrão, erva mate todos os dias. Se você tiver uma dieta inadequada, não vai ajudar a diminuir o colesterol. Então aqui é um vídeo que é realista e baseado em fatos científicos, mas não é um vídeo para provocar ilusão. Não é tomando chimarrão, só chimarrão se você tiver colesterol alto e não mudar os teus hábitos de vida, hábitos alimentares que vai baixar o colesterol. Embora a erva mate vai melhorar sim os níveis de colesterol, ela precisa ser um conjunto de estratégias para uma saúde cardiovascular eficaz. E outro grupo de antioxidantes que estão presentes na erva mate são os polifenóis. Eles são muito reconhecidos por reduzir o risco de uma gama enorme de doenças. E um polifenol em particular que tem é o resveratrol. Ele é muito benéfico e vários outros benefícios para a saúde que você vai descobrir hoje nesse vídeo. E é interessante a gente notar o poder gigantesco antioxidante da erva mate. Ele é comparável ao do chá verde. E a maior parte dos antioxidantes que tem na erva mate está nas folhas da erva, não nos galhos. Então, quando você compra uma erva com menos galhinhos, vai ter mais antioxidantes. E a erva mate ela tem impacto protetor para o cérebro, especialmente na região do mesencéfalo, que é uma região onde os neurônios vão produzir dopamina. Então, isso vai ser muito benéfico para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, mal de Alzheimer. Vai ajudar a manter os níveis de dopamina ótimos a longo prazo, o que tem efeitos positivos gigantescos nas capacidades cognitivas, tanto na prevenção de doenças. E o segundo benefício que ele tem, que a erva mate tem, e é uma das razões que muita gente consome o chimarrão, é que ele tem efeito estimulante comparado com o café. Então ele vai aumentar a tua energia. E esse efeito, ele se dá principalmente pela cafeína que tem na erva mate. Então a cafeína vai atuar no cérebro, vai se ligar a receptores que normalmente detectam o nosso cansaço, a nossa fadiga. Então, quando a gente se sente cansado, é muito frequentemente porque nosso corpo ele produziu adenosina. A adenosina é um composto que sinaliza baixos níveis de energia para o nosso corpo. Então, a adenosina se liga a receptores específicos no cérebro que faz com que a gente se sinta cansado e dizendo para o nosso corpo que a gente precisa descansar. E a cafeína vai se ligar a esses mesmos receptores, mas sem acionar aquele sinal de que a gente está cansado. Então, mais ou menos, ela vai enganar o cérebro, dizendo para o cérebro assim, não, ele não está cansado agora, ela não está cansada, ela não precisa mais de descanso. E é importante a gente observar que a cafeína, ela não fornece uma energia adicional de forma direta. Ela só mascara a sensação de cansaço por se ligar a esses receptores. Então, o uso de bebidas estimulantes, ele deve ser feito com muita cautela. O consumo excessivo e contínuo pode levar a um ciclo crônico de cansaço, porque o corpo se acostuma com a interferência da cafeína lá nos sinais da fadiga. Então, além disso, a liberação da cafeína, ela pode variar dependendo da bebida que a gente ingere, como no caso da erva mate, onde a quantidade de cafeína pode diferir cada vez que a gente ingere a erva mate. Então é aconselhável usar a erva mate de forma equilibrada para evitar os efeitos adversos que podem vir a longo prazo.
Eu quero te lembrar que, embora a cafeína pode ajudar temporariamente, ela não substitui o descanso adequado e a energia natural que o corpo gera. A cafeína, ela vai sendo extraída da erva mate à medida que a gente vai tomando o chimarrão. Quando a água vai entrando em contato ali com as folhas, então quanto mais as folhas da erva mate que você comprar estiverem mais trituradas, mais fácil vai ser para liberar a cafeína na água do teu chimarrão. E a cafeína ela é liberada muito gradualmente quando a gente toma chimarrão. Isso torna a erva mate no chimarrão que a gente está menos propenso a ter os efeitos colaterais da cafeína, para a mesma quantidade de café consumida, ao longo das horas que a gente vai tomando. E além dela nos dar energia, proteger nosso cérebro, ajudar a baixar o colesterol, sabia que ela é muito interessante para quem quer eliminar o peso. Ela contribui e vai te auxiliar na perda de peso. É muito importante a gente entender que nenhum produto funciona milagrosamente como uma solução mágica para perda de peso. Eu sei que você já vai colocar nos comentários, ai, mas eu já sou magra, então eu não posso tomar chimarrão, não posso tomar tererê, não posso tomar erva mate, que eu vou emagrecer. Não é bem assim. Para emagrecer, a erva mate vai dar um estímulo para quem está acima do peso, mas não vai fazer milagres. Um estudo que eu encontrei realizado em 2014 investigou os efeitos da erva mate na atividade física e foi observado que consumir no máximo 100 miligramas de erva mate 1 hora antes de você fazer exercício aumentava a queima de gordura em até 24% durante a atividade física e também aumentava o gasto calórico total do exercício físico. Para traduzir em termos práticos, isso significa que quando a gente consome erva mate antes do exercício, aumentar o gasto calórico e vai aumentar a energia para o teu exercício. E o estudo mostrou que esse aumento na queima de gordura ocorria sem comprometer o desempenho esportivo. Isso é muito benéfico, tanto para atletas profissionais, quanto para quem deseja perder peso através do exercício e ter aquela energia extra para fazer o exercício até o final. E um estudo também revelou que pessoas que consumiram erva mate antes do exercício conseguiram tolerar uma intensidade muito maior da atividade física. Isso é porque a erva mate provoca uma menor acumulação de lactato no músculo, que é um subproduto da atividade muscular, que se forma em exercícios de alta intensidade, provoca uma menor oxidação dos carboidratos e um aumento correspondente na oxidação das gorduras. Se isso simplificando, significa que a erva mate pode ajudar a você realizar exercícios mais intensos e usar mais gordura como fonte de energia ao invés dos açúcares, dos carboidratos acumulados. Quer perder aquela gordurinha localizada? Faça o exercício de alta intensidade, 1 hora antes, tome chimarrão, tome erva mate, vai potencializar a perda da gordura acumulada. E a pesquisa sugere que o consumo regular de erva mate, independente se você pratica exercício ou não, vai ajudar a reduzir a quantidade das células de gordura ou os adipócitos no corpo. E também vai diminuir a quantidade de gordura armazenada em cada uma das células de gordura. Então, simplificando, isso significa que as células de gordura vão diminuindo de tamanho. E essa informação é muito importante, porque a quantidade de células de gordura, ou os adipócitos que a gente tem no corpo, sabia que é um dos fatores que contribui para o efeito rebote depois da perda de peso? Para você entender, quando a gente perde peso, as células de gordura, elas não desaparecem, elas apenas vão se esvaziando e vão se encolhendo. Então, quanto maior o número de células de gordura que a gente tem, maior é a facilidade de acumular gordura novamente. Porque sua função principal dela é armazenar gordura. Então, a gente precisa entender que ter menos células de gordura, que são as células que vão armazenar essa gordura,
facilita a manutenção de um baixo percentual de gordura corporal. Isso é muito importante para as pessoas que não praticam exercícios físicos. Vou te dar um exemplo. Um estudo que eu encontrei, realizado na Coreia em 2015, ele descobriu que indivíduos que tinham sobrepeso, que consumiram 3 gramas de erva mate todos os dias, eles perderam em média 1 quilo de gordura, sem realizar atividades físicas adicionais. E nesse estudo, os participantes, eles ingeriram cápsulas de 300 miligramas de erva mate 3 vezes ao dia durante as refeições e não alteraram em nada a alimentação ou adicionaram qualquer outro tipo de suplemento ou medicamento ou até exercícios físicos para perder peso. E muito interessante foi que os participantes que tomaram placebo não apenas deixaram de perder peso durante as 12 semanas do estudo, mas também eles ganharam, em média, quase 1 quilo. Então, esse resultado sugere que a erva mate vai ter um impacto significativo na perda de peso, mesmo sem você alterar a tua rotina alimentar ou praticar exercícios físicos. E o estudo ainda, ele indicou que os benefícios da erva mate não se limitavam só para a perda de peso. Segundo eu vi, parece que tem outros efeitos muito interessantes, como a potencial influência para regular o açúcar do sangue e até benefícios estéticos para as pessoas. Embora as evidências sejam limitadas e, claro, muito mais pesquisas estão sendo desenvolvidas para comprovar como a erva mate age para esses resultados, os resultados são tão promissores que destacaram o potencial da erva mate para perda de peso eficaz e duradoura. E outro estudo que eu encontrei, publicado em 2011, pessoas com diabetes tipo 2, que tiveram um consumo de 1 litro de mate por dia durante 2 meses, levou à redução da hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada, ela é alterada, ela é um indicador utilizado pelos médicos para avaliar os níveis médios de glicose no sangue nos últimos meses. Então, se um paciente relata que ele está se alimentando bem e seus níveis de hemoglobina glicada aumentaram, isso vai indicar que a dieta dele não está tão controlada quanto ele imaginava que estivesse. E um estudo sugere que o consumo regular de erva mate pode ser muito benéfico nesse sentido, contribuindo para controlar melhor o açúcar no sangue. Então a erva mate, ela apresenta um efeito muito intrigante também sobre as células cancerígenas. Por um lado, a erva mate possui várias substâncias que atuam como agentes antitumorais, então elas vão ajudar a destruir células cancerígenas. E, no entanto, existe um paradoxo muito interessante que eu encontrei nos estudos relacionado ao consumo do mate. Quando a gente toma mate, tem pessoas que tomam mate muito quente. Isso pode danificar a mucosa digestiva, especialmente o teu esôfago. Claro, isso vai aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de esôfago, até câncer de garganta. Então, a questão se torna muito mais complexa ainda quando a gente considera os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes na erva mate. E esses compostos também são encontrados em alimentos como carne defumada, como bacon, quando a carne é muito grelhada perto da fumaça, embora na erva mate tem quantidades menores desses hidrocarbonetos, mas a chance de formação de células tumorais associadas a esses compostos são baixas, mas não são nulas. Estudos realizados no Paraguai, especialmente relacionados ao câncer de esôfago e o consumo de erva mate, indicaram que a temperatura da bebida que você toma, do chimarrão que você toma, é muito importante. Então, quanto menor a temperatura que você tomar o teu chimarrão, menor o risco de desenvolver câncer de esôfago. E outro fator muito importante também a se observar é o método de secagem da erva mate. A defumação tradicional, ela aumenta significativamente a concentração
desses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Então, com a industrialização e a introdução de métodos mais modernos de secagem, que não utilizam essa fumaça ou fogo, a concentração desses compostos tende a diminuir. Então, fique tranquilo, procure uma erva mate de algum fornecedor já industrializado que produz em larga escala. Evite consumir de forma artesanal. Aí você vai estar entrando em contato com um número maior desses hidrocarbonetos. Então, para minimizar a formação de células cancerígenas relacionadas ao consumo do chimarrão, o que se recomenda é ingerir a bebida em temperaturas mais baixas e, de preferência, então, como eu falei, procure esses fornecedores que não utilizem defumação, que não vendam a erva mate de maneira como era feita antigamente, porque ela tem vários efeitos antitumorais. Então, minimizando esse risco de você ingerir a erva mate com esses hidrocarbonetos, você vai estar se protegendo do câncer. E já me conta aqui nos comentários, você é daquelas pessoas que tem que tomar o chimarrão que queima a língua, tem que ser super quente, ou já está se cuidando, já aderiu a não tomar erva mate tão quente assim? Já me conta aqui nos comentários qual é o teu tipo de chimarrão. Agora, outro benefício muito importante do nosso chimarrão. A erva mate tem vários benefícios para aumentar nossa imunidade. Ela vai inativar bactérias que são nocivas para o nosso corpo. Até a Escherichia coli, que é muito associada a intoxicações alimentares. E no que diz respeito aos benefícios estéticos, sabia que a erva mate demonstrou a capacidade de prevenir o desenvolvimento de fungos como Malassezia furfur, que provoca caspa, descamação da pele, inclusive aquela descamação ao redor dos olhos. E os estudos demonstraram isso e usaram erva mate aplicando topicamente, não através da ingestão da bebida. Hoje já existem vários cremes, tem uma linha de cosméticos gigante que usa a erva mate e realmente ela funciona para eliminar fungos. Então, se você tiver caspa, tiver descamação no teu couro cabeludo, procure cosméticos que tem erva mate na composição, que esse cosmético vai funcionar para combater a tua caspa e a descamação do teu couro cabeludo. Sabia que a erva mate vai ajudar o teu corpo a desinflamar? O consumo da erva mate hoje, ele demonstrou reduzir marcadores que estão associados à inflamação, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6 e vários outros. Então, o que isso indica? Que a erva mate vai ajudar a reduzir o nível de inflamação geral no nosso corpo. E a inflamação sistêmica, a gente sabe que ela é um passo para a gente desenvolver várias doenças, como diabetes tipo 2, pressão alta, doenças cardiovasculares, acúmulo de placa de gordura nas artérias. Então tá aí um ótimo alimento funcional para você incluir no teu dia a dia, que vai ajudar a desinflamar o teu corpo. Vai ajudar a reduzir o risco de formação de placas de gordura nas artérias, o que vai diminuir os ataques cardíacos no futuro. Sabia que tomar chimarrão todos os dias, tomar erva mate todos os dias vai reduzir a tua fome? Isso porque a erva mate vai prolongar o tempo de esvaziamento do teu estômago, que é uma das maneiras de influenciar a sensação de fome e a saciedade. Então, quando o estômago está cheio, as paredes ficam esticadas e o cérebro vai interpretar que a gente não precisa comer agora. Então, a melhor combinação que eu encontrei para potencializar esse efeito é consumir o chimarrão com inulina, que é encontrada no psyllium. Então, antes de começar a tomar meu chimarrão, eu tomo um copo de água com uma colher de sopa de psyllium, que tem inulina, que é uma fibra solúvel que melhora a microbiota do nosso intestino. Ambos juntos têm um efeito sinérgico. Você toma a fibra, toma o chimarrão depois e o teu estômago vai ficar cheio. Essa fibra, em combinação com a água do chimarrão, vai provocar saciedade e você vai passar muito mais tempo sem fome. Usa essa dica e depois volta aqui nos comentários quanto tempo você passou sem sentir fome depois dessa dica.
E o consumo de erva mate vai aumentar a sensibilidade à leptina, que é o hormônio que regula a nossa saciedade. Então a gente vai ter maior sensibilidade à leptina e com tudo isso a gente vai se sentir mais satisfeito e com menos necessidade de estar lanchando toda hora, de estar comendo toda hora. Vou te dar um exemplo. Normalmente o GLP-1, ele se produz no nosso corpo quando a comida chega lá no intestino delgado. Mas quando a gente toma chimarrão, a gente engana o nosso sistema digestivo, fazendo ele acreditar que a gente já está saciado, ainda mais com o psyllium junto. E um estudo interessante avaliou mulheres que consumiram erva mate e a fibra de psyllium 15 minutos antes da refeição, para demonstrar o potencial dessa combinação de controlar a fome. E no decorrer do estudo que foi feito, aquelas mulheres que consumiram o chimarrão e a fibra de psyllium perderam muita gordura abdominal e visceral, especialmente no fígado. É importante destacar que a gordura visceral ela é considerada a mais prejudicial à nossa saúde. Ela é muito mais prejudicial do que a gordura subcutânea. A subcutânea é aquela mais visível e que a gente pode apalpar. E a visceral é aquela que está por dentro dos nossos órgãos. Inclusive eu tenho um vídeo para você perder a gordura visceral de uma maneira natural, com 5 passos muito importantes. Vou deixar aqui no final do vídeo para você assistir depois que você assistir esse vídeo. Por isso, essa gordura visceral, ela é muito importante que a gente perca, ela funciona como um órgão dentro do nosso corpo. E a erva mate vai ajudar você a perder. Tem gordura no fígado, tem gordura ao redor do intestino, chimarrão todos os dias. Mas qual a quantidade ideal que eu devo consumir da erva mate? Bom, eu encontrei várias opções científicas. Eles indicam cerca de 1 litro de chimarrão por dia. Mas a moderação é a chave. E o teu corpo vai dar um sinal quando você estiver em excesso. Nunca tome em excesso, porque a quantidade exagerada também é prejudicial à tua saúde. Quem deve cuidar com o consumo exagerado de erva mate? As gestantes não devem ultrapassar a 350 ml por dia, porque a erva mate ela tem cafeína, especialmente no início da gestação pode causar aborto. Pessoas que têm pressão alta, como a erva mate contém estimulante, a cafeína, pode alterar a pressão arterial. Então você precisa avaliar depois do consumo da erva mate para verificar se isso não está alterando a tua pressão. Pessoas que tomam inibidores da monoaminoxidase, que são comuns em tratamento para depressão ou tomam medicamentos para mal de Parkinson, é muito importante ter cuidado porque a erva mate pode interagir com esses medicamentos. E não existe uma dose específica, segura para o consumo. A dose média varia entre 12 a 23 gramas de erva mate. Mais ou menos dá 1 litro de erva mate por dia. No Uruguai, por exemplo, que é um país com alto consumo de erva mate, o consumo médio é 8 a 10 quilos por pessoa por ano. E a concentração da cafeína também vai variar de erva mate para erva mate que você compra. Mas normalmente é 1 a 2% do peso seco da erva mate é cafeína. E se você comprar erva mate, como eu falei, com mais folhas, a quantidade de cafeína é um pouco maior, 3,15 a 3,5 miligramas por grama. Então, se você tomar 1 litro de chimarrão por dia, você vai estar ingerindo uns 200 miligramas de cafeína. E a dose média recomendada de cafeína ao dia é até 400 miligramas. E a minha recomendação, segundo os estudos que eu encontrei, é você comprar uma cuia menor, como essa que eu tô utilizando no vídeo. Ela vai pouca erva mate, e comprar aquelas cuias maiores. É só a gente pensar, quanto maior a cuia, maior quantidade de erva mate vai na cuia e mais quantidade de cafeína a gente vai estar ingerindo e mais a probabilidade da gente sentir os efeitos colaterais. Então a moderação é a palavra-chave. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você conhece mais algum benefício da erva mate para a saúde, compartilhe aqui nos comentários com a nossa comunidade.
Lembrando, já assiste esses vídeos que eu tô te indicando aqui, principalmente para você perder gordura visceral em 5 passos. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.